Bom dia, igreja. O tema da mensagem se chama A Revolução Irresistível. Nós vamos falar sobre a revolução que iniciou em Jesus e por que ela é irresistível. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês se autoavaliarem. Qual é o tamanho do seu amor por Jesus? Pensa aí. Qual é o tamanho do seu amor por Jesus? Até onde você estaria disposto a ir por Ele, por amor a Ele? Até onde você estaria disposto a ir por amor a Jesus? Pensa aí. Você ama Jesus mais do que seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus pais? Pensem aí um pouco sobre isso. Todas essas perguntas são para a gente se autoavaliar e vermos em que pé nós estamos dentro do reino de Deus. O tamanho do nosso amor, ele deve ser proporcional ao tamanho do nosso serviço no reino de Deus. Então, se eu amo muito a Cristo, se eu amo verdadeiramente Ele, isso deve se refletir em ações, em serviço. E se eu amo pouco Ele, isso vai se refletir em pouco serviço, em pouca ação. E a gente vai ver nessa manhã o quão irresistível é o reino de Deus e, consequentemente, o quão frutífero e abundante em obras ele deve ser. Eu quero que vocês leiam comigo Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26, carta de Tiago, meio-irmão de Jesus. Capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26. Tiago era o líder da primeira igreja da história, que é a igreja lá em Jerusalém. E a carta de Tiago é uma das cartas minhas favoritas do Novo Testamento, porque ele vai falar de um evangelho que é prático, um evangelho que é concreto. E aí nesse trecho de Tiago, ele vai falar sobre fé e sobre obras. E eu quero ler com vocês então Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, a sua fé e as suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a
prostituta é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Eu acho que há um senso universal de que as coisas não estão certas no mundo. E também há a leve sugestão de que elas não precisam continuar assim. Eu acho que qualquer pessoa tem um mínimo de senso, de sentimento de que as coisas não estão legais nesse mundo. E ao mesmo tempo, elas não precisam ser assim. Se a gente olhar atualmente, a gente tem dois exemplos, claríssimos, que é uma guerra acontecendo na Ucrânia e uma guerra acontecendo em Israel e na faixa de Gaza. Essas são duas situações que mostram que o nosso mundo não está bem e que as coisas não precisam ser do jeito que elas são. Nós estamos doentes. A nossa sociedade, ela adoeceu e o remédio, ele tem sido cada vez mais negligenciado, deixado de lado. E a igreja é convocada a ser agente de paz e transformação nesse mundo. Só que muitas vezes a igreja tem se camuflado e ela não tem gerado transformação, alteração no modo de vida atual. É uma pena que os cristãos, em geral, têm se tornado pessoas normais. Pessoas que vivem conforme a onda leva. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando nós olhamos para a vida da igreja primitiva, nós vemos que existia algo ali que era de tirar o fôlego. E eu não estou dizendo aqui que não haviam problemas, haviam muitos problemas, é só a gente ver as cartas de Paulo às igrejas e a gente vai ver que as igrejas tinham vários problemas. Então eu não quero aqui romantizar ou ser saudosista demais, mas uma coisa é fato. Os cristãos não eram normais, eles não eram pessoas entediantes, eles não viviam conforme a onda. Muito pelo contrário. Quando alguns cristãos chegam em Tessalônica, na Grécia, diz que o pessoal lá de Tessalônica fala assim: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo chegaram aqui. Então os cristãos chegaram numa cidade, o pessoal fala: ixi, aquela galera que está virando esse mundo de ponta cabeça chegou aqui também. E vão virar agora também a nossa cidade de ponta cabeça. Perceba que a igreja, ela é convocada a levar vida às pessoas, a virar a vida de muitas delas de ponta cabeça, a inverter as suas prioridades, a levar um verdadeiro avivamento na vida das pessoas. E quando eu ouço em avivamento, a primeira coisa que eu penso não é simplesmente nas conversões a Cristo, porque essa é uma parte só do avivamento. O verdadeiro avivamento gera numa transformação social, numa melhora nos índices de uma cidade. Esse é o verdadeiro avivamento que muda verdadeiramente, intensamente, na raiz da vida de cada uma das pessoas. Um avivamento não é uma festa, ele não é um ajuntamento de pessoas, de crentes. O avivamento, ele é arrependimento e transformação social. Todos os reais avivamentos que existiram na história da humanidade, eles levaram numa transformação social. Onde tinha guerra, não tinha mais guerra. Onde tinha morte, não tinha mais morte, porque as pessoas foram avivadas. Porque as pessoas foram alcançadas por uma revolução irresistível. Há um tempo atrás eu li uma matéria de que
Tinha uma igreja na Holanda e eles receberam uma família de armênios. E essa família de armênios, a polícia ficou lá fora da igreja e falou assim, vocês estão aqui ilegalmente, vocês vão ser, vocês vão ser levados novamente para a Armênia. E aí eles dentro da igreja falaram assim, gente, nosso país tem guerra, se a gente voltar para lá a gente vai morrer. Deixa a gente ficar aqui. E a polícia falou, não, vocês têm que ir embora, só que o seguinte, a gente não pode entrar na igreja enquanto tiver culto. Existe uma legislação na Holanda em que você não pode interromper uma celebração religiosa. Então, enquanto não terminasse o culto, eles não podiam entrar na igreja e retirar aquela família de armênios. O que a igreja fez? Fez 3 meses de culto ininterrupto, até conseguirem legalmente manter aquela família na Holanda. Isso é avivamento. Essa é a revolução irresistível que Jesus veio trazer. Essa é a transformação social que Jesus veio trazer. É esse tipo de avivamento e de revolução irresistível que eu e você somos chamados a viver. E quanto a isso, a Bíblia é muito clara. Inclusive, eu trouxe um trecho aqui de uma fala de um pastor chamado Søren Kierkegaard, que é mais conhecido como um filósofo, pai do existencialismo, mas que também era um pastor. E tem uma fala dele que eu acho muito provocativa. Ele diz o seguinte: o assunto é bem simples. A Bíblia é muito fácil de ser compreendida. Mas nós, cristãos, somos um bando de trapaceiros maquinadores, porque nós fingimos que não a entendemos, porque sabemos muito bem que a partir do momento em que a entendermos, seremos obrigados a agir de acordo com ela. Tome qualquer palavra do Novo Testamento e não restará nada, exceto o pedido de agir conforme a Bíblia. Meu Deus, você dirá, se eu fizer isso, toda a minha vida estará arruinada. Como eu vou sobreviver no mundo? E aqui está a verdadeira sabedoria cristã. A sabedoria cristã é a prodigiosa invenção da igreja para se defender da Bíblia, para garantir que possamos continuar a ser bons cristãos sem que a Bíblia chegue muito perto de nós. Ó preciosa sabedoria, o que faríamos sem ti? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sim, é terrível, e até mesmo ficar sozinho com o Novo Testamento. Nós vamos para a Bíblia, nós vamos para as histórias que a Bíblia nos traz, e ali há algo muito claro. O que seria de nós, Igreja Batista Curitibana, se nós pegássemos o Evangelho, vou ser bonzinho, só o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Vamos pegar só o Sermão do Monte. E se a gente colocasse em prática tudo que o Sermão do Monte diz? Olha a transformação que a gente ia causar na sociedade. Pegando só 3 capítulos da Bíblia e colocando em prática. Dando a outra face, andando 2 milhas, amando os inimigos, perdoando quem nos persegue. Se a gente colocasse em prática só o Sermão do Monte, a revolução que a gente não causaria. Eu lembro de ter lido a história de um pastor lá da cidade dos meus sogros nos Estados Unidos, em Birmingham, no Alabama, que ele estava estudando aquele texto de Tiago, que fala que a religião pura e verdadeira que agrada a Deus é cuidar do órfão e da viúva. E aí ele estava preparando essa mensagem e ele falou, não, eu preciso deixar algo prático no final da mensagem. Eu
Eu preciso deixar algo que as pessoas da igreja saiam provocadas a viver a religião pura e verdadeira, que é cuidar do órfão e da viúva. E aí ele ligou pro órgão responsável por adoções no condado dele, e ele falou: quantas crianças nós temos na fila de adoção da nossa cidade? E aí eles passaram um número lá, eu lembro, se eu não me engano, eram quase 200 crianças. E aí ele fez o sermão, e aí no final do sermão ele falou assim: então, seguinte, irmãos, lá na saída vai ter o pessoal lá do órgão responsável por adoção, e eles estão lá com todos os formulários a serem preenchidos para vocês darem a entrada na petição de adoção. E aí, vamos colocar o evangelho em prática? E aí, as pessoas daquela igreja foram lá, assinaram as petições, e o resumo da história é que eles zeraram a fila de adoção daquela cidade. Todas as pessoas da igreja, pelo menos uma delas, pelo menos algumas delas, entraram com esse pedido e zeraram essa fila de adoção. Isso é evangelho. Isso é o que Kierkegaard está falando aqui. Não tem como ir para a Bíblia, não tem como ir para o evangelho, não tem como nós irmos para as palavras de Jesus e a gente não ser provocado a viver aquilo, a colocar em prática. Já pensou se a gente fizesse o mesmo? Se a gente fosse para a Bíblia e falasse: vou viver isso aqui, vou morrer para mim mesmo, para que os outros tenham vida, vou abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, para que outros possam viver. Que loucura que seria, né? Mas o nome disso é evangelho. A gente não tem outra alternativa. Ou nós somos cristãos ou nós não somos cristãos. E o evangelho é prática. O evangelho tem braços e pernas. O evangelho tem que chegar nas pessoas. Eu sou amigo de uma pastora que ela leu nos Salmos assim, que Deus é família para os que não têm família. Ela falou: opa, se Deus é família para os que não têm família, Deus é meu pai, então eu tenho que ser família para os que não têm família. E ela levou mais de 12 moradores de rua para morar na casa dela. Entre moradores de rua, ex-drogados, ex-assassinos. E aí a gente pensa: nossa, que loucura isso. Que loucura. Que mulher inconsequente, colocando a vida dela pela causa do evangelho. Pois é. Abrindo mão da vida dela para viver o evangelho. Porque Jesus, ele não nos quer em partes. Jesus não quer um pedaço de você, ele não quer um pedaço da sua vida. Ou ele quer você, ou você se entrega de corpo e alma para Jesus e as causas do reino dele, ou é melhor que você nem faça parte do reino dele. Não é isso que está lá em Apocalipse? Eu prefiro que você seja frio, porque se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Esse é o evangelho de Jesus. Essa é a revolução irresistível. Jesus, quando ele traz o reino de Deus, ele traz uma visão mais holística do reino, que não é somente a esfera espiritual, mas ela também é físico-emocional. O Pai é nosso, mas o pão também é nosso. Como é que eu posso falar que o Pai é meu, que o Pai é nosso, mas se o pão não é nosso? Se a minha vida físico e emocional não é compartilhada também. Só o Pai é compartilhado, o resto não é. Que evangelho é esse?
A cruz, ela não é um objeto confortável. A cruz não é um objeto confortável. E o evangelho tampouco é. O evangelho não é algo confortável. E eu acho que as pessoas não estão preparadas para lidar com as pessoas que levam o evangelho a sério. Porque a gente ouve histórias como essas que eu contei e a gente acha que é loucura. Mas por que a gente acha que é loucura? Sendo que a Bíblia é muito clara. Por que a gente acha que é loucura aquilo que deveria ser normal para nós cristãos? Por quê? Eu não sei quantos de vocês já assistiram um filme chamado Movimento de Jesus. É um filme que saiu recentemente. E ele conta a história de quando, lá nos Estados Unidos, quando estava acontecendo aquela efervescência social da questão dos hippies, da questão da guerra no Vietnã. E é dentro desse turbilhão social ali que surge um movimento de jovens hippies que se converteram e agora eles querem levar o evangelho a todos os hippies. E é muito interessante porque esses jovens hippies, eles perceberam que a geração deles era uma geração extremamente em busca, com uma sede, uma angústia por algo a mais. Só que eles estavam buscando talvez no lugar errado. Mas que esses hippies tinham muita coisa em comum com o evangelho. Eles pregam o amor, eles pregam uma vida em comunhão, eles pregam a fraternidade, eles pregam a paz, eles são contra a guerra. Princípios que se coadunam perfeitamente com o evangelho. Então esses hippies convertidos falam assim, poxa, essa galera tem muita coisa em comum com a gente. E a gente já foi como eles, a gente já foi hippie como eles. Vamos atrás dessa galera. Quantos jovens que a gente não conhece e estão angustiados, estão nessa busca e a gente pode chegar com o evangelho para eles e levar a salvação para eles. E aí, esse movimento foi avassalador. Esse foi o maior avivamento da história dos Estados Unidos da América. Nunca houveram tantas conversões e tantos batismos na história dos Estados Unidos da América quanto essa revolução desse bando de hippies que se converteu a Jesus. E nem tudo foram flores nessa história, porque houve muita oposição. E acreditem, ela estava dentro da própria igreja. As pessoas dentro da própria igreja apontavam o dedo para os hippies e faziam afirmações do tipo, essa galera aí não tem jeito, não tem salvação. Estão perdidos. Não tem salvação para eles. E coisas do tipo. E engraçado, porque quando a gente ouve alguma coisa assim, né, essa geração de hoje em dia está perdida. É como se a gente falasse assim, Jesus não tem poder para alcançar essas pessoas. E aí, voltando à história do filme, os hippies começam a levar essas pessoas para as igrejas. Quando eles chegavam lá numa igreja, chegavam para o pastor dessa igreja e falavam assim, eu tenho aí 20 hippies aí, que querem ser batizados, entregar a vida para Jesus e andar com Jesus. E aí, num primeiro momento, as igrejas ficavam assim, mas espera aí, o que essa galera aí com essa roupa estranha, descalço, né, vão sujar o carpete da igreja, né? Até porque não existe nada mais importante do que o carpete da igreja, então... E aí a galera começou a falar, não, espera aí, vamos com calma. Só que chegou um momento que é tipo uma barragem, não teve como segurar. Quando foi, era tarde demais, e aí foram milhares e milhares de jovens se convertendo
a Cristo, se batizando, sendo salvos, sendo sal e luz do mundo, indo nas bocas de fumo levar o evangelho, indo naqueles lugares em que a igreja não queria ir, eles falaram, pois nós vamos, porque nós também somos igreja, porque nós também fomos alcançados pelo amor de Jesus. Porque o evangelho de Jesus é irresistível. O evangelho de Jesus é irresistível, irmão. Não tem como não conhecer o evangelho de Jesus e você permanecer a mesma pessoa. E aí esses hippies percebem que o evangelho de Jesus é irresistível, que o evangelho de Jesus leva significado, leva propósito, leva pertencimento às pessoas. E aí, juntou a fome com a vontade de comer. E aí, houve o maior avivamento da história dos Estados Unidos. Porque as pessoas mais improváveis da sociedade conheceram Jesus. E levaram uma revolução social. Para as suas cidades, para os seus estados, para uma nação inteira. Aqueles que as igrejas falavam, essa geração não tem salvação. Essas pessoas que as igrejas falaram que não tinham salvação, foram as pessoas que fizeram o maior avivamento da história de um país. E isso só acontece quando a lógica da religião sobrepõe a lógica do evangelho. Só que isso não pode acontecer. Quando nós somos adotados por Deus, isso significa que agora nós fazemos agora parte de uma família que é sem fronteiras. E agora a igreja é chamada a ter muitos irmãos e irmãs que muitas vezes seriam pouco convencionais, se você não fizesse parte do reino de Deus. Porque a partir do momento que você faz parte do reino de Deus, agora a sua família, ela não tem mais fronteiras. Eu vi uma história essa semana que eu fiquei muito impactado quando eu li essa história. Que é a história de uma mulher lá na faixa de Gaza. Ela estava na casa dela, com o marido dela, e aí entraram os soldados do Hamas na casa dela. E aí eles iam fazer essa família de refém. E aí quando os soldados entraram na casa, um deles olhou para essa mulher e ele falou assim, você parece minha mãe. E parece que nesse momento a humanidade dele foi resgatada. Porque ele não olhou para essa mulher como alguém a ser morta. Ele olhou para essa mulher com afeto. Falou, você parece minha mãe. E sabe qual foi a resposta dela? Ela falou assim, eu sou sua mãe. O que você quer, meu filho? Você quer comer alguma coisa? Você quer tomar um chá? Senta aqui na minha mesa, vamos compartilhar uma boa comida, tomar um chazinho, vamos conversar. E aí esse rapaz pegou, se sentou, comeu da comida que ela preparou para ele, tomou do chá que ela preparou para ele. Diz o relato que ela até cantou algumas músicas em árabe para ele, ele cantou outras em hebraico para ela. E por 17 horas, a guerra não existiu dentro daquela casa. Por 17 horas, não existia Israel ou Palestina ali. Por 17 horas, só houve uma mulher que olhou para aquele rapaz e falou, hoje você vai ser meu filho. Um rapaz que olhou para essa mulher e falou, hoje você vai ser minha mãe. Sabe o que é isso? Isso é evangelho. Quando Jesus fala lá, né? Quem não largar sua mãe, seu pai, seu filho, sua família por amor de mim, não é digno de mim. Mas eu digo, em verdade vos digo, que quem fizer isso vai ter 100 vezes mais. 1000 vezes mais.
O que Jesus está querendo dizer não é que você vai abandonar a sua família, nunca mais vai olhar para a cara deles, e agora só Jesus importa. O que Jesus está querendo dizer é que quando você faz parte do reino de Deus, a sua família, ela aumenta 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Porque todos somos irmãos e irmãs, todos somos filhos e filhas. Não é à toa que nós nos chamamos de irmãos e irmãs. A gente não se chama de irmão ou irmã porque é bonitinho, porque é fofinho. É porque isso deveria ser uma verdade. Nós deveríamos ser verdadeiramente irmãos e irmãs. Pais e mães, filhos e filhas. Porque o reino de Deus é um reino sem fronteiras. A família de Deus, ela não tem fronteiras. Ela alcança ucranianos e russos, palestinos e israelenses, ela alcança todos. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o reino de Jesus. Essa é a revolução irresistível que Jesus veio trazer e que abalou e que virou esse mundo de ponta cabeça. E não tem como a gente olhar para a Bíblia e ser indiferente a ela. Não tem como a gente ouvir essas histórias e não é possível que isso não mexa com a gente. O Evangelho de Jesus é algo irresistível. Como é que eu vou resistir a um amor que é incondicional? Me digam, como é que eu vou resistir a um amor que é incondicional? As nossas relações, todas elas são condicionais. Um casamento, se um vai lá e faz uma coisa extremamente grave com o outro, aquele relacionamento é rompido. Nas amizades, se alguém faz alguma coisa com o outro extremamente grave, aquela amizade é rompida. Por quê? Porque são condicionais. A partir do momento que uma condição é quebrada, é rompida, aquela amizade ou aquele relacionamento deixa de existir. Porque são condicionais. Só que quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para Jesus, a gente vê um amor que é incondicional. A gente vê um Deus que acolhe as pessoas, independente do que elas façam ou deixem de fazer. Porque o amor dele é incondicional, ele não coloca uma condição, eu vou te amar, se você fizer isso, se você não fizer, eu não te amo mais. É por isso que o Evangelho é para os doentes, é por isso que o Evangelho é para os imperfeitos, é por isso que o Evangelho é para os desonestos, é por isso que o Evangelho é para os assassinos, é por isso que o Evangelho é para os covardes, é por isso que o Evangelho é para os adúlteros, é por isso que o Evangelho é para o Hamas. E isso, ao invés de nos chocar, deveria nos trazer conforto, porque está falando de mim, está falando de você. Nós somos os doentes, os imperfeitos, os desonestos, os assassinos, porque Jesus fala que quando você xinga alguém, é como se você matasse essa pessoa. Nós somos essa pessoa. Então isso não deveria nos chocar, porque isso está falando da gente. E são tantas pessoas que passam por nós e que necessitam ser alcançadas por esse Evangelho irradiante, por essa revolução irresistível, que a gente não pode mais perder tempo. A gente não pode perder mais tempo. A gente não pode perder mais tempo com guerras feitas em nome de Deus.
A gente não pode mais perder tempo com discursos do tipo, essas pessoas não têm salvação, esse grupo não tem mais salvação. Porque como eu falei, falar isso é o mesmo que dizer, Jesus não tem poder para alcançar essas pessoas. Quinta-feira na escola, que eu dou aula, eles têm um momento que é chamado de intervalo vida, em que alguns alunos querem ler a Bíblia, estudar a Bíblia no momento do intervalo. E aí eles pediram para ir lá, para mim falar lá, dar uma palavra. E eu contei a história desse filme para eles, né, do movimento de Jesus. E eu falei para eles, vocês vivem numa geração muito mais angustiada e aflita do que a dos hippies. Nós vivemos numa sociedade muito mais doente do que a dos hippies. E vocês têm a cura. Vocês podem levar essa revolução para a casa de vocês, na casa do amigo de vocês. Viu, adolescentes, jovens da igreja? Quando vocês ouvirem pessoas falando assim, a geração de vocês não tem jeito, vocês falem assim, quem são vocês para falar isso? O meu Jesus tem poder para mudar a vida das pessoas. Pessoas mudam pessoas. E nada muda mais uma pessoa do que o Evangelho de Jesus. Nada muda mais uma pessoa do que o Evangelho de Jesus. Para concluir, talvez o lugar mais perigoso para um cristão é estar na segurança e no conforto. O lugar mais perigoso para um cristão é estar na segurança e no conforto. Porque há muitas formas mais seguras de se viver do que ser um cristão. Há formas, há jeitos, há religiões, há filosofias de vida que são muito mais seguras do que o Evangelho de Jesus. Muito mais. E eu quero terminar lendo um outro trecho para vocês, que é uma fala de um pastor chamado Kaj Munk. E o Kaj Munk, ele foi um pastor que ousou ser contra o nazismo. Enquanto várias pessoas na Alemanha estavam ao lado dos nazistas e apoiavam a causa nazista, esse pastor falou, gente, olha para a Bíblia, olha para o Evangelho. Não bate. O que está acontecendo? E aí, obviamente, que em janeiro de 44, a Gestapo foi lá e passou esse pastor. Mas ele deixou algumas coisas escritas. E uma dessas coisas escritas eu quero ler para vocês agora. O que é, portanto, a nossa tarefa hoje? Devo responder fé, esperança e amor? Isso soa bem bonito. Mas eu diria que é coragem. Não, nem isso é desafiador o bastante para ser a verdade completa. A nossa tarefa hoje é a ousadia. Pois o que falta a nós cristãos não é psicologia ou literatura. Falta-nos a ira santa, a ousadia que vem do conhecimento de Deus e do ser humano, a capacidade de se irar quando a justiça fica prostrada nas ruas e quando a mentira fica dançando em frente à face da terra, uma ira santa contra as coisas que estão erradas no mundo, a ira contra a devastação da terra de Deus e contra a destruição do mundo de Deus.
Irar-se quando criancinhas morrem de fome enquanto as mesas dos ricos não têm mais espaço para tanta comida. Irar-se contra a matança de tantos e contra a loucura dos militares. Irar-se contra a ira que chama de paz e ameaça da morte e a estratégia de destruição. Irar-se contra a complacência. Buscar incansavelmente a audácia que nos desafiará e procurará mudar a história humana até que esta esteja em conformidade com as normas do reino de Deus. E lembrar-se que os símbolos da igreja cristã são o leão, o cordeiro, a pomba e o peixe, mas não o camaleão. Nós não estamos camuflados no nosso mundo. Tem como uma luz fazer sentido se ela é colocada debaixo de uma mesa? É o que Jesus disse. Isso é se camuflar. Falta-nos essa ousadia muitas vezes. A ousadia de ir para a Bíblia, ir para o Evangelho, ler aquilo, ser desafiado àquilo, encorajado àquilo e falar: eu vou tentar viver isso aqui. Por mais utópico que pareça. Eu vou tentar viver isso aqui. Eu vou tentar colocar em prática a revolução irresistível iniciada por Jesus. Eu confesso que toda vez que eu vou pregar, me dá muitos calafrios. Não à toa que Tiago fala: muitos de vocês não queiram ser mestres porque vocês vão ser cobrados mais por isso. Mas não tem como a gente pregar um outro evangelho que não o evangelho de Jesus. Para mim seria muito tranquilo chegar aqui, ler um salmo de refrigério, que vocês saiam daqui com o ego mansinho, tranquilo. Mas aí eu estaria tirando a cruz que eu e você devemos carregar. Como eu falei, a cruz não é um objeto fácil de carregar. O evangelho não é algo fácil a ser vivido. O evangelho é renúncia. O evangelho é dor. Ontem um dos adolescentes chegou para mim e ele falou assim: isso significa sofrer mais do que os outros? Eu falei: sim, isso significa sofrer mais que os outros. Porque fazer o certo sempre vai ser o mais difícil. Fazer aquilo que Deus pede sempre vai ser o mais difícil. Dar a outra face sempre vai ser mais difícil do que devolver a ofensa, devolver o soco, devolver o tapa. Colocar a culpa nos outros, falar: essa galera não tem jeito, ao invés de ir atrás e evangelizar, é muito mais fácil. É muito mais difícil você se envolver. Só que quando a gente começa a se envolver, quando a gente começa a carregar a nossa cruz, quando a gente começa a ver as pessoas olhando para o Evangelho, vendo quão irresistível é o Evangelho, o quão prazeroso é você doar a sua vida pelo próximo, a gente vê que não tem outro caminho. Irmãos, não tem outro caminho. Não tem outro caminho a não ser esse. Não tem outro caminho. Não tem. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus,
Tua palavra é tão clara, tão viva. E tão desafiadora. E muitas vezes, quando nós olhamos para vários ensinamentos, várias histórias da Bíblia, muitas vezes nós deixamos elas de lado, porque ou não nos sentimos aptos a viver aquilo, ou achamos que aquilo não é para nós. Mas o teu evangelho é para todas as pessoas. A Bíblia fala que o Senhor não amou apenas algumas pessoas, o Senhor amou o mundo. E quando nós entregamos a nossa vida a Ti, Jesus, nós somos desafiados a levar essa revolução irresistível, esse amor incondicional a todas as pessoas. E isso é extremamente desafiador, isso é extremamente perigoso. Não à toa, 12 dos seus 11 morreram. Porque viver o Evangelho é perigoso, viver o Evangelho é disruptivo, viver o Evangelho é não trabalhar com as lógicas desse mundo. Viver o Evangelho é colocar em prática aquilo que é loucura para esse mundo, como a tua própria palavra nos diz. Mas não há outro caminho, não há outro Evangelho a não ser aquele que foi fundamentado em Cristo Jesus e nas suas obras, as obras às quais nós somos desafiados e predestinados a viver, conforme também assim o diz a tua palavra. Portanto, Jesus, com o auxílio do teu Espírito Santo, nos auxilie, nos ajude e coloque a ousadia que o teu Evangelho exige de cada um de nós, a vivermos, a praticarmos, a nos entregarmos de corpo, alma e espírito ao teu único Evangelho. Nem que isso custe a nossa vida. Porque quem quiser encontrar a sua vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida pelo Evangelho, a encontrará. Também conforme diz a tua palavra. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a viver o teu Evangelho todos os dias, até que a gente te veja face a face e possamos ouvir da tua boca: servo bom e fiel, porque quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estava nu, você me vestiu. Quando eu era um imigrante, você me acolheu. Quando eu estava doente, você foi me visitar. Quando eu estava preso, você foi me ver. Nos ajude a colocar isso em prática, Jesus. Amém.